Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Drone Águia Real. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Cavaleiro. A história de Cavaleiro está relacionada aos antigos engenhos Cavalheiro e Jangadim. Além destes, existiam outros engenhos na região, como Santana e o sítio Sucupira Topa, em Sucupira. Os engenhos Cumbe, Santo Amarinho, São Francisco e Cova de Onça, no atual bairro do Curado, e o engenho Pérez, em Tegipió. Todos esses engenhos pertenciam à freguesia da Várzea e já existiam desde meados do século XIX. A sede do engenho Jangadinha ficava situada onde funcionava a antiga FEBEM. Este engenho pertencia a Francisco Casado da Fonseca, conforme a escritura de arrendamento datada de 23 de março de 1881. No começo do século XX, pertenceu ao prefeito de Jaboatão, Francisco Brandão Cavalcante, e depois foi vendido para virar o atual abrigo. Depois, a sede da Granja Jangadinha virou escola, que veio a ser transformada anos mais tarde em FEBEM. Já o engenho Cavalheiro, ora aparece como propriedade anexada do engenho Jangadinha, ora aparece como propriedade independente. Durante o decorrer das últimas décadas do século XIX, segundo as antigas escrituras, este engenho ou sítio, como às vezes também é referido, ficava ao sul do engenho Jangadinho, separado deste pelo riacho Cavalheiro. A sede deste engenho ficava às margens do córrego que atravessava atualmente o bairro de Cavalheiro, próximo ao Banco do Brasil. Uma coisa interessante é que a localidade se chamava inicialmente Cavalheiro, porém, por conta da semelhança com a palavra cavaleiro,
Pescador de Cavaleiro, com o apoio de José Liberato Fonseca Lima. Ajudou a construir a Feira de Cavaleiro, muito conhecida por muitas pessoas, em 4 de fevereiro de 1935. E lá funcionava inicialmente na rua Siqueira Campos. Posteriormente, foi transferida para a Praça Samuel Monteiro. O mercado público foi erguido em 1943, sofrendo várias reformas posteriores. A Igreja de Nossa Senhora de Lourdes é de 1958, também muito conhecida, sendo que algumas igrejas evangélicas de Cavaleiro são bem mais antigas que ela. Cavaleiro destaca-se por ter uma percentagem de evangélicos de cerca de 30%, a maior entre os distritos. O Abril Cristo Redentor foi fundado em 1938 e o açude Jangadinho teve a água canalizada para abastecimento em 1945. O povoado de Cavaleiro foi elevado à condição de distrito em 16 de dezembro de 1948. Em 20 de dezembro de 63, Cavaleiro chegou a ser elevado à condição de município, mas o decreto foi anulado logo em seguida. Outros projetos de emancipação já foram propostos posteriormente, mas a criação de novos municípios no estado enfrenta sérias dificuldades, principalmente por conta da inviabilidade econômica da mesma. Além disso, as propostas de emancipação de distrito e estados novos são algumas vezes encabeçadas não pela população da localidade, mas por políticos interessados apenas na criação de novos cargos públicos para ocupar. Cavaleiro conta hoje com uma população com mais de 100 mil habitantes, um forte e movimentado comércio, intensa vida cultural e política, e estações de metrô que facilitam a comunicação com Recife e com Jaboatão Centro. Nenhuma semelhança com os tempos em que a produção do açúcar, o fausto dos senhores de engenho e o trabalho árduo dos escravos dominavam a localidade. E a estação Floriando, sendo parte da linha Centro.